Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Márcio Fenelon, bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre 6 erros que as pessoas cometem quando compram propriedades em Portugal. Não duvidar dos documentos, isso mesmo. Prédios velhos ou propriedades velhas no geral, com documentos velhos, podem ter características diferentes daquelas que existem em realidade. Por exemplo, eu estava numa consultoria para aquisição de uma propriedade e ficou óbvio logo de cara que a área do prédio era menor do que a área que estava nos documentos. Se você vai fazer uma compra baseada no preço por metro quadrado, isso aí acaba por atrapalhar todo o seu raciocínio, não é verdade? Então, se você vai fazer uma compra, especialmente de propriedades mais antigas, faça o quê? Um levantamento topográfico. Peça para uma especialista fazer esse tipo de cálculo da área real que está no terreno. Ou se você vai fazer mesmo uma compra de um prédio com documentos antigos, é bom você ter uma planta daquele lugar feita para ter ideia exatamente da área que você está comprando. Tem também os casos de propriedades rurais, em que é muito comum uma disputa sobre as fronteiras da propriedade. Depois que você compra, eu já vi vídeos e mais vídeos de pessoas que compraram essas propriedades rurais e que no primeiro dia que eles sentam na propriedade, vem o vizinho reclamar de que tal área faz parte da propriedade dele e o outro vizinho, enfim. Então, para você não ter esse problema, faça esse levantamento topográfico e faça uma retificação dos documentos se for necessário. O segundo erro é não contratar um advogado. Aqui eu também tenho uma pequena história. Uma grande companhia portuguesa foi comprar uma grande parcela de terreno para desenvolver um projeto. O terreno era de propriedade de vários herdeiros. Na hora da transação, alguns deles deram procurações e assim foi feita a transação de venda desse terreno. Alguns anos depois, um dos herdeiros falou: não, não, eu não vendi o terreno. Aquela procuração eu não dei. E assim se instalou uma incerteza naquele projeto que já estava aprovado na municipalidade e que já estava sendo vendido. Enfim, a companhia não tinha tempo para ficar discutindo essa questão e a solução mais rápida que aconteceu foi de pagar várias centenas de milhares de euros para resolver o problema. Então, se você tem um grande projeto pela frente, contrate um advogado com certeza, mas mesmo nos pequenos projetos é importante você ter um advogado para ver o contrato, para ver as certidões, para ver as procurações, para ver as dívidas, enfim, para alguém que possa te dar a maior segurança jurídica possível numa transação dessa. Também é importante que você, como comprador, também cheque tudo que o advogado está fazendo. Aqui em Portugal, isso é importante, porque às vezes pode ser que o advogado esqueceu uma coisa ou outra, não é verdade? Então tome muito cuidado, contrate um advogado e depois inspecione o trabalho feito por este advogado. Terceiro erro é não negociar a compra. Olha, os anúncios em Portugal, geralmente, ele tem um espaço para negociação com algumas exceções. Então vamos falar primeiro dessas exceções. Se você está em grandes centros com grande demanda, como Lisboa, como Porto, esse espaço para negociação já não é tão grande nesse momento. Eu tenho uma história de um amigo que foi vender um apartamento que ele tinha reabilitado e, em realidade, foi lá um cliente e ofereceu mais do que o preço que estava listado, porque esse cliente já tinha perdido 3 outras negociações em que ele foi superado por algum outro concorrente. Então, esse é o estado da competição hoje em dia nessas grandes cidades. Se você vai para uma área que é menos movimentada, com menos gente, esse espaço de negociação aumenta. E se você for para áreas rurais, então, você vai ter um espaço muito maior.
Uma coisa que você pode prestar atenção é por quanto tempo aquele ativo, aquela propriedade, ela está no mercado. Se a propriedade está no mercado faz uma semana, talvez não tenha tanta possibilidade de negociação. Porém, se está lá faz meses, aí você tem claramente um espaço para negociar. E se for rural, então você está falando de espaço de negociação de 10, 20, 30%. Né? São espaços de negociação bem considerados. Quarto erro na compra de propriedades em Portugal é não saber o que você pode fazer com aquela propriedade. Portugal tem uma série de regras bastante restritas para a construção. E essas regras mudam de concelho para concelho, de cidade para cidade. Então, se você vai fazer um grande projeto, por exemplo, ou esse projeto está aprovado, ou você precisa aprovar esse projeto através do que se chama de PIP, que é um pedido de informação prévia. O PIP vai te dar basicamente o que a gente chama de volumetria do seu projeto, o quanto que você vai poder construir naquele local. Falando de projetos menores, é também importante entender o que cada municipalidade deixa você fazer. Né? Então, nesses casos, fale com o arquiteto, fale com o próprio conselho, a própria Câmara, né, no caso, veja o que os dois estão falando e se você tiver dúvidas, peça para que isso seja feito por escrito. Parta para o tal do pedido de informação prévia. Nunca é bom você comprar uma propriedade sem entender completamente, com 100% de segurança, o que você pode fazer naquele lugar. Quinto problema na compra de propriedades em Portugal é não entender o que está te esperando depois da compra. Olha, Portugal é famoso pela questão das casas frias, né? Você tem um passado de construção em que Portugal passou por um período mais pobre, em que as pessoas não ligavam tanto assim nos métodos de construção ou mesmo nos materiais utilizados. Então é muito comum você ter casas que não têm o devido isolamento térmico. Também é muito comum os casos em que as fundações da casa, as paredes, estão em contato direto com o chão. Isso faz com que essas casas sejam muito difíceis de se aquecer no inverno. E aí realmente você passa muito frio lá dentro. Né? E para remediar isso, é uma remediação muito cara. E gasta muito dinheiro, gasta muito tempo, e é realmente muito complicado. Então, se você não tem a mínima ideia do que você está comprando, o que te espera depois de você comprar, peça ajuda de uma terceira parte que não está envolvida no negócio, né? Então, ou um arquiteto, ou um engenheiro, ou alguma coisa parecida com isso, para que você saiba que você está comprando exatamente aquilo que você está esperando, sem grandes surpresas que são, em muitos casos, muito difíceis de ser reparadas e que gastam muito dinheiro com isso. Conforto térmico é realmente uma coisa que, especialmente para o brasileiro, faz muito diferença na qualidade de vida. Sexto e último erro é comprar remotamente. Olha, eu já ajudei algumas pessoas a comprar remotamente, mas, sinceramente, eu acho que é um risco muito grande que você não deveria correr. Em primeiro lugar, você precisa conhecer a região. Portugal é pequeno em extensão territorial, mas tem muita diversidade. Tem diversidade de clima, então lugares mais quentes, lugares mais frios, lugares mais secos, lugares mais úmidos, e você tem também a diferença cultural, lugares mais distantes, lugares mais calorosos. Enfim, é importante conhecer a região que você vai estar. Depois, você precisa entender sobre a localidade que você quer comprar. Precisa entender se tem o comércio que você quer, se tem os serviços que você quer, se tem os acessos que você quer, se tem também os hospitais que você quer, se tem os transportes que você quer.
Então, depois de entender tudo isso, aí você vai atrás das propriedades. E aí é uma quantidade enorme de coisas que precisa olhar numa propriedade, né? Então, só para dar um exemplo, você precisa entender se tem alguma fonte de barulho naquele lugar que pode te incomodar pelo resto da vida e que você não tem como resolver. Então, na minha opinião, você tendo como, venha a Portugal, nem que tenha que vir antes, venha a Portugal antes para escolher a sua propriedade, não compre remotamente, que é um risco muito grande que não vale a pena. Muito bem, esse era o vídeo que eu queria fazer sobre os 6 erros na compra de propriedade em Portugal. Se você tem qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de dar o seu like, de subscrever para o canal e apertar o sininho para receber mais informações sobre viver e investir em Portugal. Eu te desejo muita saúde e cada vez mais sabedoria todo dia. Espero te ver no próximo vídeo. Até mais!